Boa tarde, minha gente. Boa semana para todos nós. Vamos começando. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar com força, força power, né? Vamos começar com toda a força. Olá, boa tarde. Muito bem, como eu havia pedido para vocês, nós usaremos hoje o LIP. Vou explicar uma matéria, olha só que incrível. E depois a gente vai no caderno de atividades, tá bom? Então eu preciso assim que vocês fiquem na mesma sintonia, que quando eu perguntar, vocês por favor respondam escrito. Se eu pedir para falar, aí liguem os microfones, a gente tem que entrar nessa sintonia para dar certo, combinado? Sim ou não? Isto, muito bem. Então vamos lá. Página 6 do nosso livro novo. Então, nós tínhamos conversado um pouco sobre os YouTubers e eu pedi para que vocês fizessem alguns exercícios. Então, eu já vou direto na correção. Se alguém, por acaso, tiver uma dúvida muito assim grande e achar que a resposta está bem diferente, liga o microfone. Se a sua resposta for muito parecida com a minha, segue em frente, tá bom? Então, se eu não me engano, nós corrigimos a 1 e a 2. Agora nós vamos corrigir a 3. É isso? Começamos a partir da 3? Sim. Ok. Então vamos lá, acompanhando aí. Releia o título do texto e assinale a resposta correta. Eles não curtem o Facebook. Releia o título do texto e assinale a resposta correta. A alternativa que mais se adequa aí é a alternativa B. O autor da reportagem fez uma escolha linguística bastante apropriada, já que o verbo curtir é comum em redes sociais como o Facebook. Então, a alternativa correta é a letra B, B de bola. 4. A alternativa que melhor descreve o significado da expressão conquistar desafetos é letra B, passar a ter inimigos. B de bola. Agora nós vamos lá para o número 6. No segundo parágrafo, qual palavra foi utilizada com sentido figurado? O que é um sentido figurado? É um sentido que não é do dicionário, tá? É um sentido para não dizer realmente a verdade. Então você tem ali a letra B, encabeça. Número 6, sentido figurado, encabeça. Qual é o significado dessa palavra no contexto em que aparece? Então, quem não escreveu, coloca, por favor, exercer liderança. Então, encabeçar um grupo, por exemplo, é você ser líder. Então, anota aí, exercer liderança. Tudo bem até aí, sim ou não? Sim? Ótimo, muito bem. Vamos seguindo. Exercício 7. Reescreva o trecho, a bronca é a seguinte, utilizando a palavra que melhor substitui o termo bronca. Então, como é que ficaria certo? O elogio é o seguinte, a indiferença é a seguinte, a solução é a seguinte, o problema é o seguinte, ou o descaso é o seguinte. De acordo com o texto, o problema é o seguinte. Exercício 8, página 7. No terceiro parágrafo, o autor relata com detalhes o descaso do Facebook que gera insatisfação nos YouTubers. Organiza as informações na ordem e que aparecem na reportagem. Então, eu já vou dizer qual é a ordem. Corrijam. 2, 5, 1, 3, 4. Repetindo. 2, 5, 1, 3, 4. Acertaram? Sim ou não? Estão colocando. Quem não acertou conseguiu corrigir, né? Vou repetir então para quem não acertou. 2, 5, 1, 3 e 4. Muito bem. Exercício 9.
A expressão a cereja do bolo pode ser compreendida como o melhor que poderia acontecer, algo muito bom, etc. No contexto da entrevista, pode-se afirmar que essa expressão, letra B, foi utilizada ironicamente pelo autor, uma vez que o fato de o Facebook lucrar com a pirataria prejudica os youtubers. Letra B. Número 10. No trecho, os youtubers se ressentem, o verbo ressentir-se poderia ser substituído por se chateiam ou se sentem prejudicados. Letra B também. B de bola. 11. No quinto parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão dar uma mãozinha. Explique seu significado e esclareça a quem ela é direcionada. Então, o que é dar uma mãozinha? Ajudar, favorecer, né? Facilitar. E aí, quando você tem ali a quem ela é direcionada, aos vídeos colocados no YouTube, tá certo? Então, favorecer e ajudar. E a quem é isso? Aos vídeos colocados, publicados no YouTube. 12. Releia o trecho a seguir, atentando-se ao uso da palavra passado. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com plágio. Quantas palavras há na expressão no passado? Quais são elas? Então, vamos lá. Eu vou chamar alguém para me responder essa. Eu não sei se alguém teve dificuldade, tá? Deixa me ver aqui. Pedro Cavalcante, consegue me ouvir? Pedro? Não consegue me ouvir? Tá sem microfone? Ok. Rafael, consegue me ouvir? Consegue me ouvir e falar? Não também? Vamos lá, Danilo. Consegue falar? Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Vamos lá, Danilo. Você conseguiu responder essa? Quantas palavras há na expressão no passado? Eu coloquei 2 para esse. Então, no passado. Tá quase, Danilo. Olha só que incrível. Presta atenção, ó. A palavrinha no, ela é composta de em mais o. Então, aí nós já temos 2. E passado, mais uma. Conclusão, 3. Peraí, o quê? Ó, vamos lá. A preposição no, tá conseguindo me ouvir, né? Ela é formada da preposição em mais o, que vira no. Por exemplo, em mais a vira na, em mais o vira no, mais passado. Então, eu tenho em mais o e mais passado. São 3 palavras. Eu jurava que eu tava vendo só em Não, mas são 3 palavras. O que acontece aí, Danilo? A gente desmembra esse no, entendeu? E aí fica como se você estivesse separando. Então, o no vira em mais o, mais a palavra passado. Ok? Tá bom, então, obrigada. Então é isso, minha gente. São 3 palavras. Coloca bem assim, ó. Em, o sinalzinho de mais, o, mais, passado. E aí nós temos 3 palavras. Letra B. Originalmente, passado é o particípio do verbo passar. Contudo, na frase em destaque, a palavra está sendo utilizada como um substantivo. Essa ocorrência recebe o nome de derivação imprópria, que envolve mudança de classe gramatical. Muito bem. Derivação imprópria é uma matéria que a gente vai ver ainda essa semana, não é hoje, tá? Então, mesmo se você errou, não tem problema, porque é uma coisa nova aqui pra gente. Então, responda: o que torna passado um substantivo no trecho em destaque? É a opção do meio, a utilização do artigo o antes da palavra
passado. Só para esclarecer um pouquinho, o nome derivação imprópria é quando a gente troca a classe gramatical de uma palavra. Só isso que vocês precisam saber por enquanto. Então, a opção correta é a do meio. Exercício 13. Releia o trecho a seguir e responda a pergunta. As regras de conduta de usuários no Facebook condenam a prática. Os youtubers se ressentem porque, segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-la. Os pronomes destacados retomam quais palavras respectivamente? Então, você tem eles, que são os youtubers, e lá, que significa prática. Repetindo, eles, youtubers, e lá, que indica prática. Virou? Até aí tudo bem, gente? Sim? Ok. Tem gente escrevendo ainda. Ótimo, vamos seguir então. Número 8, página 8, exercício 14. Ao longo dos parágrafos, o autor se refere às razões de insatisfação dos youtubers. Assinale as informações que as representam. Então, vamos lá. Letra E, F, G, H. São essas. E, F, G, H. E, F, G, H. Número 16. Em diversos momentos da reportagem são inseridas falas do youtuber. Que recurso linguístico é utilizado para identificar essas falas? É o que a gente sempre comenta, né? O uso das aspas. Uso das aspas. Muito bem. Na 17, eu já vou direto para o quadro. Então, eu vou falar quais frases relatam fato e quais frases relatam opinião. Então, acompanha. Fato. Eu vou pedir para desligar o microfone, gente, que tem gente com o microfone ligado, tá dando um pouco de interferência, por gentileza. Então, vamos lá. Fato. Dos 1.000 vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre deste ano, Neto ganhou audiência, dinheiro e fundou o Paramaker. Neto arrumou um poderoso rival. O vídeo circula sem gerar curtidas e o Facebook lucra com a pirataria. Opinião. O Facebook age com descaso. Este tipo de pirataria incomoda. Segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-las. Quem pirateia não lucra, mas atrai mais atenção. E dá para entender a bronca do youtuber e os seus companheiros. Lembrando que a reportagem saiu na revista Época em 2015. Todos conseguiram pegar esse, pessoal? Sim ou não? Ok. Muito bem. Vamos lá na página 9. Quem disse não, eu vou repetir. Só um minutinho que eu vou repetir. Sim, repito. Fato. Dos 1.000 vídeos mais populares, Neto ganhou audiência, dinheiro. Neto arrumou um poderoso rival. O vídeo circula sem gerar curtidas. E o Facebook lucra com a pirataria. Os demais são todos na coluna de opinião. Deu certo agora? Ok. Vamos lá, página 9. Página 9, exercício 19. O texto lido tem um propósito comunicativo, ou seja, uma intenção. Ele também é direcionado mais especificamente a um tipo de público. Partindo dessa afirmação, marque as alternativas corretas. São duas, tá, gente? Letra C e letra F. C e F. Letra C e letra F.
E nós tínhamos o exercício da página 10, o exercício 24. Eu tinha pedido esse ou não? Só confirma para mim, por favor. Sim, ok. Então vira a página lá, por favor, na página 10, exercício 24. Leia as características da legenda e explique que o conteúdo é registrado nela. Muito bem. Na verdade, a gente está falando de um youtuber, né? E a legenda, ela explica a luta pela qual os youtubers passam. Quando a gente fala em números, em milhões de reais, em plataformas, então é como se a legenda fosse a luta pelos direitos dos youtubers, tá? A luta pela qual eles passam para conseguirem o seu espaço. Essa que é a ideia. Ok? Ok, pessoal? Ok? Muito bem. Eu ia falar ok, people. Eu esqueci que nós estamos na aula de português. É isso mesmo. Ok. Logo abaixo, nós temos um texto grande. Então, atenção ao comunicado. Chama-se Epidemia de Mentiras. Nós não vamos ler esse texto. Mas eu gostaria que nas suas casas vocês fizessem a leitura, porque é um texto bastante interessante, tá? Não precisa fazer o exercício. Então, eu queria que vocês lessem em 5 minutos, 10 minutos no máximo, vocês conseguem ler esse texto. Tá falando de epidemia de mentiras, essa situação de fake news que a gente recebe sempre, que a gente tem em contato diariamente. E quem nunca, né, caiu numa fake news? Acho que não existe ninguém. Então eu vou pedir assim, leiam esse texto porque é bem interessante. Esse texto ele saiu na revista Veja de 2018, quer dizer, é um texto bem atual. Então não precisam fazer os exercícios que seguem, tá? Não precisa. Eu vou compartilhar uma tela com vocês agora, porque eu consegui algumas dicas de como a gente sabe quando a notícia que vem até nós, ela é fake ou não. E aí depois a gente vai entrar na nossa matéria, tá? Eu vou compartilhar a tela, e aí eu quero que vocês depois me digam se estão enxergando ou não o que eu tô colocando aqui. Só um minuto. Vamos ver aqui. Isso. Estão enxergando, gente? Estão enxergando? Estão enxergando? Tá, vamos lá voltar. Olha só, 5 dicas para se chegar à verdade. Como atestar a veracidade de uma informação? O que é a veracidade de uma informação? Se ela é verdadeira ou não. Questione a origem da notícia. Ao encarar uma mensagem compartilhada nas redes sociais, a primeira pergunta que o leitor deve se fazer é: qual o interesse de quem compartilhou essa informação? Uma pesquisa americana mostrou que jovens de 15 a 27 anos tendem a acreditar em notícias claramente equivocadas quando elas atestam algo em que eles já acreditam. Constatar o viés de quem divulgou a informação não é atestado de mentira, mas pode ser um alerta. Então, é sempre bom verificar se a notícia realmente existe ou não. Próxima. Desconfie dos autores. Muitas notícias falsas são divulgadas em sites feitos para se parecer com portais já consagrados. Por isso, abrir um link antes de compartilhá-lo é fundamental. Preste bastante atenção ao veículo que publicou a informação e caso você não reconheça, procure checar se jornais e sites tradicionais também divulgaram o mesmo dado. Também vale observar outras notícias do mesmo veículo e ver se todas apresentam tendência semelhante. Próxima. Leia mais do que apenas a notícia. Boa parte das informações equivocadas são notícias verdadeiras, mas compartilhadas fora do contexto.
Nesses casos, um detalhe pode fazer toda a diferença. Checar informações como a data e o local de publicação do texto pode impedir você de espalhar por aí uma informação que já foi desmentida ou que poderia ser lida de uma maneira diferente, dependendo do período em que foi publicada. 4. Analise o texto com cuidado. Aspectos do próprio texto também são importantes. Vale se questionar: isso é uma notícia, uma análise ou um texto opinativo? O autor se posiciona quanto ao assunto? Os dois lados foram ouvidos? As fontes da informação dada são claras? Quem pode se beneficiar com a divulgação dessa informação? Levar todos esses fatores em conta durante a leitura ajuda a assumir uma postura mais crítica sobre os fatos que são descritos no texto. E a última, considere os riscos antes de compartilhar. Espalhar uma informação é algo sério, por isso é importante refletir sobre os motivos e as consequências do compartilhamento de uma notícia. Ela é relevante para outras pessoas? Quais interesses estarei defendendo com esse compartilhamento? E, acima de tudo, tenho confiança de que essa informação é verdadeira? Se a resposta à última pergunta for não, é melhor não compartilhar. Essas dicas estavam na revista Nova Escola. Existe um projeto Comprova para conferir a veracidade. Se você digitar no Google, digita projeto Comprova, e aí você tem várias situações, né, se as notícias são verdadeiras ou não. Esse projeto Comprova, ele tem várias empresas idôneas, empresas de rádio, de televisão, jornal, propagandas mesmo, nomes famosos de propaganda, que se uniram nesse projeto Comprova para tentar diminuir um pouco dessas fake news. Ok, minha gente? Abram o microfone, digam sim ou não. Sim. Muito bem. Sim. Ótimo. Sim. Ok. Muito bem. Agora a gente vai pegar o caderno de atividades. Vamos lá. Na página 27, minha gente. Caderno de atividades, página 27. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês também. Nós temos, então, um caderno de atividades na página 27. Eu vou explicar isso que vocês têm na tela. Nós já falamos sobre isso em algum momento, lá das nossas análises, mas agora a gente só vai falar sobre isso, e só uma diferençazinha básica, então é bem fácil, sem grandes problemas. Acompanhem aí. Complemento nominal, como o próprio nome diz, completa o nome com preposição. Então, eu coloquei aí as preposições que mais aparecem. De, com, para, sobre, de, do, da, acraseado, ao, em. Quando eu falei para o Danilo, o no é o em mais o, é esse em aí. Então, você tem a expressão do complemento nominal obrigatoriamente com uma dessas preposições. Por exemplo, não sei se dá para enxergar o meu mouse aqui, olha. Ela tem medo do escuro. Se eu chegar e ler essa frase até medo, ela tem medo, vai ficar um pouco estranho, porque vai faltar uma informação. Então, a gente tem uma tendência a perguntar, ela tem medo do quê? Medo do escuro. Então, essa partícula do escuro, ela é considerada complemento nominal. Por quê? Porque completa a palavra medo. Eu não falo ela tem do escuro, eu falo ela tem medo do escuro. Então, medo do escuro. Do escuro é um complemento nominal. Outro exemplo. Nós somos obedientes aos mais velhos. Se eu for ler essa frase até obedientes, nós somos obedientes. Ok, a gente consegue entender uma grande parte, mas você é obediente a quem aqui nessa frase? Nós somos obedientes aos mais velhos. Então, olha a preposição aqui, ó. Aos mais velhos completa o nome obedientes. Então, aos mais velhos, complemento nominal. Próximo.
Temos amor a Deus. Se eu for ler a frase até aqui, temos amor, vai ficar um pouco incompleta. Então, a gente vai perguntar, temos amor a quem? A Deus. A Deus, complemento nominal. Aqui é uma preposição, por mais que não tenha crase, porque Deus é masculino, mas é uma preposição. Então, eu falo amor a Deus. A Deus completa a palavrinha amor. Até aí, tudo bem, gente? Falem, por favor, sim ou não. Quem mais? Sim. Ok. Isto. Vamos lá, então. Aí nós temos alguns exemplos aqui. Vocês não precisam copiar nada, tá bom? Depois, se quiser, volta lá no YouTube para assistir de novo, aí vocês fazem as anotações. Eu tenho alguns exemplos, e aí a gente vai identificar onde é que está o complemento nominal. Então, vamos fazer junto. Tinha receio da guerra. Se eu ler a minha frase até tinha receio, vai ficar faltando alguma coisa. Tinha receio do quê? Da guerra. Então, da guerra é um complemento nominal. Completa o nome receio. Ela tem sede de justiça. Se eu fizer a leitura até sede, ela tem sede. Bom, mas sede de água? Não, não. Sede do quê? De justiça. Então, de justiça completa a palavra sede. Ah, mas e se eu disser assim, hoje tá muito calor, estou com sede? Ótimo, não tem nada de complemento nominal aí. Tá dizendo que você quer um copo d'água. Bem diferente daqui. Aqui ela não está precisando da água da justiça, né? Ela quer justiça, então ela tem sede de justiça. De justiça, completa sede. Nós confiamos em você. Se eu só fizer a leitura, nós confiamos, ok. Quem confia, confia em alguém, em você, complemento nominal. Uma dica dessas frases é que o complemento nominal, geralmente, ele tá ali no finalzinho. Ah, mas é sempre assim? Não, mas nessas frases, você tem sempre lá no final. Tenho interesse por algo, tenho interesse por algo. Então, por algo, complemento nominal, completa o nome interesse. Ele tem necessidade de alimentos. Ele tem necessidade de quê? De alimentos. Completa o nome, complemento nominal, completa a necessidade. Ela tem gosto pela música. Ela tem gosto. Gosto por quê? Pela música. Então, pela música, complemento nominal. Votamos a favor da proposta. Votamos a favor de quê? Da proposta. Da proposta, complemento nominal. Eles se mostram alheios a ela. Eles se mostram alheios. Alheios são indiferentes, tá? Então, eles se mostram indiferentes. Indiferentes a quem? A ela. A ela, complemento nominal. Fiquei contente com o resultado. Fiquei contente com algo. Com o resultado, complemento nominal. O time tinha certeza da vitória. Tinha certeza do quê? Da vitória. Da vitória, complemento nominal. Deu para entender ou não? Sim? Ok, é super fácil, gente. Não, ok, não tem nenhum grau de dificuldade aí. Mas, por outro lado, nós temos uma atenção aqui, que isso pode gerar uma dúvida. Então, vamos lá. Bem simples também. Lembra que eu falei que o complemento nominal tem que ter uma preposição? Mas o objeto indireto também tem uma preposição. Aí como é que eu vou saber se vai ser um objeto indireto ou se vai ser um complemento nominal? O objeto indireto completa o verbo e o complemento nominal completa o nome, que é o que a gente fez até agora. Então, por exemplo, ele gosta de abacaxi. Se eu fizer a leitura ele gosta, também não vai dar sentido. Quem gosta, gosta de algo, de abacaxi. Agora, por que aqui é um objeto indireto? Porque gosta não é nome, é verbo. Então, ele gosta de quê? De abacaxi. Por isso que é objeto indireto. Agora, olha de baixo. Ele tem necessidade. Necessidade de quê? De ajuda. Por que é um complemento nominal? Porque necessidade não é um verbo, é um nome. Então, essa pode ser a diferença que vai causar um pouco de dificuldade, mas é só ter em mente que
Objeto indireto completa o verbo e complemento nominal completa o nome. É isso que pode causar um pouco de dúvida, mas se você prestar atenção, eu acho que fica tranquilo, tá? Então, a gente vai ali na página 27. Todo mundo tá na mesma sintonia? Sim. Sim. Ok. Ótimo. Muito bem. Vamos lá. Transforme em substantivos os verbos transitivos a seguir conforme o modelo. Então, nós temos um exemplo. Construir o edifício. Construção do edifício. Posso chamar alguns para me ajudarem aqui nas respostas? Posso chamar alguns? Tá bom. Vamos lá então. Deixa eu ver quem pode me auxiliar. Caio, boa tarde, Caio. Consegue, Caio, falar? O microfone tá bom? Não sei se eu tô te ouvindo. Tô sem fone. Tá, você pode digitar para mim então, Caio. Se construir o edifício virou construção do edifício, como é que fica gostar de música? Caio, consegue digitar para mim? Gostar de música. Alguém ajuda, por favor? Pode abrir o microfone, quem quiser falar. Vamos, coragem? Gosto pela música, tá? Gosto por música, tudo bem. Pode ser também gosto pela música. Ótimo. Confiar em você. Quem me ajuda? Confiar em você. Confiança em você? Isto, muito bem. Confiança em você. Próximo, investir em ações. Quem fala? Investir em ações. Investimento em ações. Isso mesmo, correto, Isa. Próximo, necessitar de doações. Quem ajuda? Necessitar de doações. Quem não quiser falar, pode escrever, se preferir. Necessidade de doações. Necessitando não, tá, gente? Necessidade de doações, tá correto. Combater o racismo. Combater o racismo. Isto, muito bem. Combate ao racismo. Expor argumentos. Expor argumentos. Expondo não, tem que ser um substantivo. Expor argumentos. Exposição, isso mesmo. Tá correto. Exposição de argumentos. Próxima, buscar respostas. Buscar respostas. A gente tem que transformar o buscar por um substantivo. Buscar respostas. Busca por respostas. Isso mesmo. E a última, discutir o assunto. Discutir o assunto. Vira como?
Isso, pode ser discussão do assunto ou discussão sobre o assunto, tá? Porque quando você discute sobre algo. Então, o sobre é melhor aí. Discussão sobre o assunto. Isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, seguindo. Leia os pares de frases e explique a diferença de sentido entre elas. Não aceito acusações de meus professores e não aceito acusações contra meus professores. Não sei se fica claro que na primeira, os professores é que fazem acusações e na segunda, eles é que são acusados. Então é isso que a gente vai colocar na resposta, simplesmente isso. Coloquem assim: primeira, os professores acusam. Segunda, eles sofrem acusação. Só isso, faz essa de exemplo. Na primeira, os professores acusam e na segunda, eles sofrem acusação. Vamos seguindo. A crítica aos adolescentes é infundada e a crítica dos adolescentes é infundada. Então, quando eu falo a crítica aos adolescentes, não são eles que fazem, eles sofrem, eles são o alvo da acusação. E quando eu falo a crítica dos adolescentes, eles é que fazem. Então, vocês vão colocar primeira, são alvo, segunda, praticam, para ficar mais curtinho. Primeira, são alvo, segunda, praticam. Só isso. A gente já explica o sentido, tá? Letra C. O interesse dos pesquisadores provocou protestos. O interesse pelos pesquisadores provocou protestos. Muito bem. Quando a gente fala o interesse dos pesquisadores, é porque eles têm interesse por algo. Então, essa é a resposta da 1. Primeira frase. Eles têm interesse por algo. E esse tem acento circunflexo. Eles têm interesse por algo. E quando eu falo o interesse pelos pesquisadores, é que alguém tem interesse pelos pesquisadores, ou seja, eles são o alvo do interesse. Pode colocar assim. Segunda, são alvo do interesse. Próxima. O debate dos alunos gerou controvérsias. O debate dos alunos gerou controvérsias e o debate sobre os alunos gerou controvérsias. De qual que você está falando, Danilo? Da letra C. Eu vou repetir para o Danilo, gente. Na primeira frase, os pesquisadores tinham interesse. E na segunda frase, alguém tinha interesse pelos pesquisadores. Conseguiu, Danilo? Ok. Vamos de novo ali na D. O debate dos alunos gerou controvérsias. Então, os alunos é que debateram. Então, a primeira frase, os alunos é que debateram. Na segunda frase, o debate sobre os alunos gerou controvérsias. Quer dizer, que eles foram o alvo dos debates. Eles foram o alvo dos debates. Então, o que vai acontecer aí, gente, nesses pares de frases? Quando você tem a ação onde o sujeito pratica a ação, a gente não fala que é o complemento nominal. Na frase onde esse sujeito é alvo da ação, sofre ação, a gente fala que esse termo é o complemento nominal. Isso nesse exercício, tá? Que é a bolinha que a gente tem aí, olha só. Transcreva somente os complementos nominais das frases apresentadas. Então, como eu disse,
A frase onde o sujeito é alvo da ação, essa sim, você tem o complemento nominal. Então, anota quais são. Contra meus professores, vírgula. Contra meus professores, vírgula. Aos adolescentes, pelos pesquisadores e sobre os alunos. Deu para entender, gente? Sim ou não? Deu para entender? Todos conseguiram entender? Acho que não é tão difícil. O que vocês precisam prestar atenção é no entendimento da frase, tá? Para ver se deu para entender ou não. Então a gente termina por aqui. Se não tem nenhuma dúvida, tchau, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá, gente? Beijos, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, boa tarde. Beijos, beijos. Alguma dúvida? Tchau, tchau, Mari.